O texto que eu quero compartilhar com os irmãos é um texto que se encontra em Romanos, no capítulo 1, se os irmãos quiserem abrir seus livros para estarem acompanhando. E eu compartilhei há poucos dias também essa palavra com os jovens, né, da IBMN, e senti desejo também de estar compartilhando aqui de uma forma um pouco mais resumida, mas compartilhando também com os irmãos para que nós possamos nos atentar também e orar a respeito. Vocês estão me ouvindo bem? Estão me ouvindo? Então, capítulo 1 de Romanos, verso 18, nós vamos ler alguns versículos aqui, tá? A partir do verso 18, que diz assim, aqui tem um título na minha Bíblia, a partir do verso 18, falando assim, a injustiça e a impureza dos seres humanos. A ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e injustiça dos seres humanos, que por meio da sua injustiça suprimem a verdade. Pois o que se pode conhecer a respeito de Deus é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, isto é, o seu eterno poder e a sua divindade, claramente se reconhecem desde a criação do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que Deus fez. Por isso, os seres humanos são indesculpáveis, porque, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, pelo contrário, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, e o coração insensato deles se obscureceu. Dizendo que eram sábios, se tornaram tolos, e trocaram a glória do Deus incorruptível por imagens semelhantes ao ser humano corruptível, às aves, aos quadrúpedes e aos répteis. Por isso Deus os entregou à impureza pelos desejos do coração deles, para desonrarem o seu corpo entre si. Eles trocaram a verdade de Deus pela mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito para sempre. Amém. Por causa disso, Deus os entregou a paixões vergonhosas, porque até as mulheres trocaram o modo natural das relações íntimas por outro, contrário à natureza. Da mesma forma, também os homens, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo indecência, homens com homens, recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a um modo de pensar reprovável para praticarem coisas que não convêm. Estão cheios de todo tipo de injustiça, perversidade, avareza e maldade. Estão cheios de inveja, homicídio, discórdia, engano e malícia. São difamadores, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes, orgulhosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, desleais, sem afeição natural e sem misericórdia. Embora conheçam a sentença de Deus, de que os que praticam tais coisas são passíveis de morte, eles não somente as fazem, mas também aprovam os que as praticam. Amém? Queridos, e meditando um pouco a respeito desse texto, né, diante dos últimos acontecimentos, de algumas semanas, mais ou menos umas 2 semanas atrás, eu, na minha indignação, meditando na palavra de Deus e meditando a respeito desse texto, eu pensava, né, quando o apóstolo Paulo escreveu aqui, até parece que ele estava escrevendo nos dias de hoje, né, para o povo de hoje, para o mundo de hoje, porque se eu nem falasse nada mais, eu acredito que essa palavra por si só já estivesse pregada, já estivesse bem explicada, porque isso que o apóstolo Paulo retrata aqui
nesse capítulo do verso 18 aqui até o 32, onde nós lemos, não eram problemas existentes somente naquele tempo ali, somente naquela ocasião. Hoje nós percebemos as mesmas coisas acontecerem, talvez piores, né? E ficamos perplexos, imaginando, pensando, né, a respeito de como o homem ele é corrompido, de como o homem ele se corrompeu. E a gente vê a igreja como um todo, né, a igreja de Deus aqui nessa terra crescer, a gente vê, né, a igreja se expandir em todos os lugares, e ao mesmo tempo que a gente vê a igreja ela crescer, ela também enfrenta, né, os mais diversos tipos de problemas, né, ameaças que se levantam contra aquilo que a palavra do Senhor ela nos diz, né? Em Apocalipse, a mensagem das 7 cartas das 7 igrejas, eles mostram características diferentes de cada uma daquelas igrejas, características boas e ruins naquele contexto em que elas estavam inseridas. E em seguida, Jesus exorta ao arrependimento, né? Ele fala a respeito das características de cada igreja naquela ocasião, naquela situação, e em seguida ele faz aquela exortação ao arrependimento, né? Para que se arrependam, para que mudem, para que retornem ao caminho. E muitas daquelas igrejas elas estavam sendo influenciadas por doutrinas erradas, né? Doutrinas de ensinamentos humanos, o que não é diferente nos dias de hoje. A gente vive dias em que os homens se tornaram mestres de si, como a própria palavra diz, e se entregaram a todo tipo de fábulas e de ensinamentos danosos e contrários à palavra de Deus. E como a igreja de hoje deve ser e como ela deve caminhar? Como eu, como igreja, como crente, como cristão, devo me posicionar diante dessa situação caótica que nós temos vivido? Você está agora à noite, né? Para cuidar do horário? O microfone que está aberto aí, se alguém quiser comentar, por favor. Quais devem ser as nossas prioridades no momento atual em que nós vivemos, como igreja? O que realmente importa, o que realmente deve importar diante desse cenário caótico que nós estamos vivendo, que o mundo tem vivido, que Cristo espera encontrar na sua igreja hoje? O que ele espera encontrar na sua igreja na face da terra? A palavra de Deus diz que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Aqui no texto que nós lemos, quando no verso 32 ele diz: embora conheçam a sentença de Deus, de que os que praticam tais coisas são passíveis de morte, eles não somente as fazem, mas também aprovam os que as praticam. Então, os homens, mesmo que eles não tenham, muitos nós sabemos que têm o conhecimento, né, da palavra, e mesmo assim escolheram seguir por outro caminho, escolheram seguir o caminho dos seus desejos pecaminosos, da sua vontade, da sua carne. E mesmo aqueles que não conhecem exatamente ou profundamente a vontade de Deus, todo ser humano, ele sabe, quando ele chega na idade da razão, ele sabe, embora ele talvez nunca tenha ouvido a palavra, mas todo ser humano ele tem aquela consciência do que é certo e do que é errado. Então, talvez ninguém tenha ensinado para eles que matar é errado.
mas a própria pessoa em si, ela já tem na sua natureza a consciência de que matar é errado. Então, aqui ele diz, embora conheçam a sentença de Deus, de que os que praticam tais coisas são passíveis de morte, eles não somente as fazem, mas também aprovam os que fazem. Então, quando ele diz isso, embora conheçam, eles sabem que existe essa lei da consciência, que de alguma forma nós entendemos aquilo que é certo e aquilo que é errado. Apesar de conhecerem o juízo de Deus, de que os que praticam tais coisas merecem a morte, não somente fazem, como também aprovam os que praticam. O que Cristo espera de cada crente diante desse cenário atual de inversão de valores que nós temos vivido? Porque hoje é uma inversão completa de valores. E muitas vezes nós, como cristãos, nós não nos posicionamos. Não nos posicionamos a respeito da verdade, a respeito do que é certo, a respeito do que é correto, a respeito do que a palavra de Deus nos ensina. O Senhor, ele espera que nesse momento em que nós estamos vivendo num mundo conturbado, num mundo de inversão de valores, só para, vamos dizer que, identificar um pouco mais a respeito do que eu estou querendo trazer e falar aqui para os irmãos nessa noite. Eu não sei se quantos viram a polêmica, porque de fato é algo que realmente não dá para a gente, como igreja, ficar calado simplesmente assistindo. O absurdo, né, que foi o lançamento aí nas plataformas, né, de filmes, o lançamento, a divulgação daquele filme, né, que fala que é uma apologia à pedofilia, né, nas plataformas aí de divulgação de filmes e documentários, enfim. E várias plataformas estavam divulgando esse filme, né, sem que a gente pudesse nem imaginar o conteúdo do que se tratava. O filme é chamado O Pior Aluno da Escola, e você, pelo título, nós como cristãos não concordamos, mas jamais poderíamos imaginar o conteúdo, né, que aquele filme ali traz, aquele filme defende e incentiva, na verdade. Então, as coisas estão acontecendo de uma maneira que é o mundo tentando dizer que essas coisas completamente diabólicas, que não vêm de Deus, é normal, é correto, e eu fico me perguntando como nós, como cristãos, temos nos posicionado. A gente simplesmente tem deixado a situação passar, porque não é comigo, não envolve minha família, não envolve a minha casa, né? Minha família, graças a Deus, nunca teve nenhuma situação dessa, nunca passou por isso, e a gente simplesmente ficar assistindo, né? Como se isso não nos afetasse de alguma forma, e nos afeta diretamente, viu, queridos? Como igreja, como servos de Deus, se nós não nos posicionarmos contra, né, orando e também reagindo diante de certas situações, nos posicionando em favor daquilo que é verdade, daquilo que é verdade e daquilo que é mentira, né? Que a verdade é a palavra de Deus. E nós, como cristãos, nós precisamos atentar para essas coisas que têm acontecido em nossa volta, para as coisas para as ideologias, né? Para os ensinamentos que o mundo, o sistema tem tentado lançar, empurrar goela abaixo, e a gente simplesmente fica calado. Foram 3 notícias que eu peguei aí nessas semanas aí para trás, acho que nessas 2 últimas semanas, que me chocaram completamente, né?
E por isso eu pensei em trazer esse texto, porque de fato ele descreve exatamente o momento em que nós estamos vivendo, em que nós estamos passando. Uma outra notícia que me chocou, embora tenha sido verdade, me chocou, né? Que um atleta americano, né? Acho que é um atleta trans, né? Competindo, era biologicamente homem, né? Mas fez a transição, não sei como funciona, mas né? Agora acho que é mulher, enfim. Acho que eu digo o seguinte, passou, não sei como que faz, se faz cirurgia, se simplesmente muda a documentação, mas competindo com mulheres biologicamente natural, vamos dizer assim, e esse atleta é um novo campeão, vencedor lá nessa liga, nessa disputa feminina lá nos Estados Unidos, né? Então a gente olha e fica vendo, mas como assim? Obviamente, um homem, né, biologicamente falando, para competir com mulheres, biologicamente falando também, isso nunca vai ser uma coisa normal, isso nunca vai ser uma competição real, exato, né? As próprias adversárias não concordaram, mas estava lá na foto, né? O atleta trans, né? Que eu não lembro, não recordo o nome agora, em primeiro lugar com seu troféu, e as atletas, né? Femininas estavam lá do outro lado, ocupando segundo, terceiro e quarto lugar, assim por diante. Mas aí a gente para e pensa, como assim? Aonde está a ética disso? Sabe? Mesmo no mundo, aonde está a ética de uma situação completamente inadmissível, eu poderia dizer. Imagina biblicamente falando, imagina diante dos preceitos bíblicos, né? Então, isso me deixou perplexa e sem contar, né, várias outras situações com pautas feministas, né, mulheres lutando e, enfim, brigando pelo feminismo para terem direito sobre si mesmas, de fazerem o que acham certo, a ponto de até mesmo ceifarem vidas em seus ventres, né? Que se luta por isso, pela aprovação do aborto. Enfim, então, coisas como estas, né? Ideologias como estas, que vão contra a palavra de Deus, e eu volto a perguntar o que Cristo espera de cada um de nós, como crentes, nesse cenário atual de inversão de valores que o mundo tem vivido. O Senhor, ele espera que nós confiemos nele e na sua palavra, porque em Mateus 24, 35 diz que passará os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão. A palavra do Senhor, ela jamais passará, ela permanece. E ele espera que, assim como Josué, nós tenhamos coragem de ter um posicionamento firme para dizer: o mundo está aí, na situação que está, na situação que se encontra, né? Com uma completa inversão de valores. Mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos a Deus. Ainda que isso me custe muitas coisas que nós temos muitas vezes que perder, mas que nós tenhamos esse posicionamento de dizer que